Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e hoje nós vamos trabalhar uma aula de matemática. O nosso assunto para a nossa aula é a descoberta do número irracional. Vamos considerar o quadradinho como unidade de área em um triângulo retângulo isósceles, para servir de referência para a nossa figura, né? O triângulo, ele aqui é considerado triângulo retângulo porque ele tem uma linha horizontal e uma linha vertical, formando um ângulo de 90 graus. Certo? Então esse é o símbolo, o quadradinho com a bolinha no meio é o símbolo do triângulo retângulo. Ele é isósceles porque ele tem dois lados de mesma medida, o horizontal e o vertical, e um outro inclinado de tamanho diferente, né? De medida diferente. Nessa reta horizontal, eu vou criar um quadradinho, que vou atribuir o valor de unidade 1. Poderia ser outro valor, um 2, um 3, um 4. Aqui, um outro quadradinho, que eu atribuiria o valor também de uma unidade. Ó, quando eu atribuo o valor da unidade, por exemplo, se eu colocasse 4, eu teria que dividir esse quadradinho em 4 partes. Tá certo? Se eu colocasse 2, eu teria que dividir ele aqui em 2 partes. Mas aqui a unidade vai ser 1. E vamos criar um outro quadrado bem maior, porque esse quadrado maior ele tem que corresponder ao dobro do tamanho desses dois aqui. Certo? Observe o seguinte, nesse quadrado maior eu dividi ele em 4 partes, e cada parte dessa daqui corresponde à metade de um quadradinho, né? Porque ela está no formato de triângulo. Está no formato de triângulo, então é a metade do quadradinho, certo? Então aqui nós vamos fazer agora duas representações com essa figura, né? Vai servir de exemplo para a atividade de vocês. Uma representação em unidades e uma representação algébrica. Na representação em unidades nós temos o seguinte, o triângulo maior. Qual é o tamanho desse triângulo maior? Se eu sei que cada triângulozinho desse é a metade de um quadradinho, então 2 triângulos, um quadradinho. Mais 2 triângulos, 2 quadradinhos, que está aqui, ó. Metade, metade, 1, metade, metade, mais 1 que dá 2. Então o triângulo maior ele mede 2 unidades, certo? Os dois quadradinhos, cada um vale 1. Então está aqui, ó, 1 mais 1, que é a soma dos triângulos menores, que é 1 mais 1. Tá aqui. Então, o triângulo maior, que é 2, é igual a 1 mais 1, que é 2. Então, é por isso que eu disse que o quadrado maior, ele corresponde ao dobro de cada uma dessas unidades. Esse aqui é 1, esse aqui vale 2. Esse aqui é 1, esse aqui vale 2. Certo? Então, o triângulo maior, o dobro do quadradinho. Olha, o quadrado maior, o dobro do tamanho do quadradinho. Essa foi a nossa representação em unidades. Agora nós temos a nossa representação algébrica, né? Expressão algébrica do triângulo maior ao quadrado. Só que quando a gente vai colocar essa expressão, nós colocamos sempre com a letra. Se é uma expressão algébrica, nós vamos colocar com a letra. Então, eu sei que o triângulo maior ele corresponde a x ao quadrado. Certo? Sempre for representar a parte maior, quadradinho maior, x ao quadrado. Igual a soma dos triângulos menores ao quadrado. Ó, um quadradinho menor, o outro quadradinho menor. Também é elevado ao quadrado. Certo? Aí eu vou repetir x ao quadrado, que é igual. Eu sei que 1 ao quadrado significa 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, 1 ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 2. Porque 1 mais 1 é igual a 2. Agora veja bem, observe aqui essa tabela, que nessa tabela eu coloquei o seguinte, eu coloquei os números que estão entre 1 e 2. É igualmente você dizer, eu tenho uma casa, eu tenho uma outra casa, você olha por fora e você pensa que não tem nada entre elas, mas ou tem uma parede, ou tem um beco, tem que ter alguma coisa. Então, entre o número 1 e o número 2 nós temos 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9. Esses valores são valores aproximados, certo? E também são números podemos considerar como números decimais. São números decimais, né? Todos eles elevados ao quadrado. Eu sei
por exemplo, 1,1 vezes 1,1, isso é o significado do quadrado, vai dar 1,21. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2, que vai dar 1,44. E assim por diante, né? Porque o número ao quadrado significa que é esse número duas vezes, um multiplicando o outro, o mesmo número se multiplicando para dar um resultado, certo? Agora observe o seguinte, eu quero que vocês me digam qual é o número mais próximo de 2 e não pode passar aqui nesse bar, nessa parte vermelha. Esse número é 1,96, porque 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Então 2,25 passa de 2. Então o número mais aproximado é 1,96. Então eu coloquei aqui 1,96, certo? Aí x ao quadrado significa x vezes x. Eu coloquei aqui, ó, x vezes x, que é igual a 1,96, que é o número mais aproximado de 2. Esses vermelhos aqui é o número mais aproximado de 2, não pode passar, certo? Porque nós não podemos calcular um valor exato para x, não dá para calcular, entendeu? Então por isso que a gente usa o valor aproximado. Então qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 1,96? Esse número é 1,4, porque 1,4 vezes 1,4 igual a 1,96. Então, logo, x é igual a 1,4. Tá certo? Porque nós não temos um valor exato para determinar o valor de x, nós temos um valor aproximado. É por isso que aqui o tema do assunto é descoberta do número irracional. Porque se eu colocar, por exemplo, mais números depois do 4, eu ainda consigo aproximar mais um pouquinho, mas eu não vou encontrar um valor exato, só vou encontrar um valor aproximado. Tá certo? Certo, gente. Agora chegou a hora da atividade. Vamos ver aqui, ó. Matemática, atividade, a descoberta do número irracional. Nós temos aqui uma figura. Essa figura ela vai ser a base para a gente responder algumas questões, dois pequenos cálculos bem simplesinhos. Por exemplo, primeira questão, qual o nome do triângulo da figura? Né? Então já tem lá na aula, vocês vão dizer o nome dele, só para a gente memorizar. Segunda questão, há quantas unidades na linha horizontal do triângulo? Então essa daqui, ó. Quantas unidades nós temos aqui, certo? Nessa linha horizontal. Terceira questão, há quantas unidades na linha vertical do triângulo? Então nessa parte aqui, essa linha vermelha que é vertical, nós temos ali quantas unidades tem nela. Quarta questão, há quantas unidades na linha inclinada do triângulo? Que é essa daqui, ó. Vocês vão contar as unidades que tem aqui, ó. Lembrando, ó, que um quadradinho é uma unidade. O triângulo é meia unidade, tá? Eu coloquei agora para ficar bem diferenciado, ó. Um quadradinho, uma unidade. Um triângulo é metade da unidade. Aí vocês vão ter que contar aqui para ver quantas unidades vai dar, certo? Aí vem aqui a questão. Complete a representação das unidades da figura. Aí temos aqui, ó. Triângulo maior igual a soma dos triângulos menores. Então, o triângulo maior, você sabe que ele vai dar tantas unidades. Aí você coloca aqui. Eu já sei que a soma dos triângulos menores é 4 mais 4. Que aí vai dar um resultado aqui. Esses dois valores têm que ser iguais. Se não forem iguais, está errado. Então, logo a questão se torna muito fácil. Sexta questão. Sexta e última. Preste bastante atenção nessa daqui, ó. Complete a representação algébrica da figura. Expressão algébrica. Nós temos aqui, ó. A expressão algébrica para o valor. Esse valor aqui é o do triângulo maior. E esses dois aqui da parte das unidades do triângulo menor. Certo? Aqui, ó. Esse x ao quadrado representa essa parte aqui. E esse 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado representa essa parte e essa parte. Tá certo? Tudo é elevado ao quadrado porque nós estamos expressando algebricamente. Certo? Então, sempre essa parte aqui vai ser representada com x ao quadrado. Então, eu coloco x ao quadrado igual. Vou pegar as duas partes menores, né? Vou resolver. 4 ao quadrado significa... 4 ao quadrado significa que é 4 vezes 4 que vai dar tanto. Então, esse tanto aqui, mais esse tanto aqui que vai dar esse valor. Se não der esse valor, está errado. Entendeu? 4 ao quadrado vai dar tanto, 4 ao quadrado vai dar tanto. Somou, tem que dar 32. Se não der, está errado. Aí você repete x ao quadrado igual.
Aí, aqui você vai procurar o valor aproximado. Valor aproximado. Qual é esse valor aproximado? Você vai procurar bem aqui nessa tabela. Qual desses números vermelhos aqui mais se aproxima de 32, mas não pode passar de 32? Deu dos números aqui que estão em vermelho. Aí você vai colocar ele bem aqui. Tá certo? Aí aqui embaixo você tem x² distribuído. X² é igual a x vezes x. Aí você